Bom dia a todos, bom dia, gente. Mais uma vez, como disse o Daniel, fique à vontade, é no seu lugar. E hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre o tema desse mês agora, né? Na próxima semana, o pastor Valmir, que está ali, vai continuar, né, falando sobre a mensagem por amor. E hoje a gente vai falar também um pouco daquilo que foi dito semana passada, uma mensagem maravilhosa. Acredito que fez todo sentido, até nos pequenos grupos durante a semana, né? A gente tem compartilhado sobre isso. Eu quero te convidar novamente a abrir a sua Bíblia no texto que a gente tem falado durante essa semana. Quem puder, abre aí na sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 3. Olha como está escrito no texto de Jeremias. Há muito tempo, o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí você para mim, ou atraí para mim. Por isso, eu a reconstruirei, Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e a dançar alegremente com seus tamborins. Então, pessoal, falando sobre o tema que é tão importante, que é essa descoberta contínua desse amor de Deus, o profeta Jeremias, né, está ali conversando com aquelas pessoas que estavam ali apegadas nessa palavra. E, para quem, só recapitulando, né, todas as vezes no Velho Testamento que surge um profeta, geralmente era um momento de crise naquela situação. E esse povo aqui de Judá, né, que era o povo da promessa ali daquele tempo, daquele testamento, daquela aliança, era um povo que estava prestes a ser enviado ao exílio, pessoas que estavam sendo oprimidas, perseguidas, eles seriam exilados, a identidade deles como nação estava sendo questionada, era um momento muito difícil, né? E aí surge Jeremias com essa mensagem: olha, mesmo nesse momento difícil, de perda, de questionamento, vocês precisam ainda continuar acreditando, primeiramente, que esse meu amor é um amor eterno. E aí, gente, quando a gente fala sobre eternidade, sempre bate aquele questionamento, né? A gente acha que eternidade tem muito a ver com aquilo que está num lugar bem distante, né? Um dia eu vou descobrir a eternidade. No dia que eu morrer fisicamente aqui, né? Eu vou me desligar aqui daquilo que é efêmero e eu vou entrar em contato com a eternidade. Porque Deus é eterno, mas eu aqui na prática só vou desfrutar quando morrer. Agora, essa mensagem, já que ela era para amenizar aquela dor presente física naquelas pessoas, a palavra eternidade ela está circulando porque é algo que nós precisamos trazer para a nossa prática de vida também. Eternidade é não se vincular à questão do sofrimento, acreditando que tudo que acontece na vida de fato efêmero. Às vezes a gente tem aquele relacionamento, né? Tem aquele relacionamento da nossa família, da nossa casa, um relacionamento amoroso. E esses amores que a gente acaba tendo contato na vida, eles meio que podem acabar um dia, né? E é triste isso. É triste quando a gente passa por uma crise onde aquele amor da mãe, aquele amor do pai, do irmão, do amigo, da namorada, do namorado, da esposa, do marido, do filho, ele passa. Eu não sei quem já passou por isso, mas quando os amores que nós damos à vida, criamos expectativa, ele acaba passando, nós entramos em contato com esse lado da natureza humana que é frustrante. Essas pessoas aqui, né, nesse contexto, estavam cheios de esperança, gerações antes, em relação ao que Judá seria, né? Segundo a crença daquelas pessoas, Israel era aquele povo, né, que foi ali levantado a partir de Jacó, que se perdeu, que se desvirtuou, mas os filhos de Judá se guardaram, e esse povo de Judá era aquele povo escolhido, que não ia misturar sua cultura com a cultura pagã. Eles se separaram, criaram aquele sentimento nacionalista da promessa,
e agora, por causa de toda essa expectativa, seriam exilados. Olha aí a grande frustração, né? Com aquilo que deveria ser eterno, mas aparentemente deixou de ser naquela circunstância. E a gente passa por isso, né? Eu lembro que na minha época de ensino médio, eu tinha um grupo de amigos e a gente falava assim: olha, nós vamos fazer vestibular todos do mesmo curso, comprar casa no mesmo condomínio, e os nossos amigos e os nossos filhos vão brincar com os filhos de todo mundo aqui junto e vão crescer para sempre. Hoje em dia, cadê essa galera que estudou comigo lá no ensino médio, né? Cadê esse pessoal? Não tem mais, sobrou ninguém. Foi uma coisa que passou. E é triste, né? A gente fala com saudosismo. E assim por diante. Entretanto, o refrigério que essa mensagem do profeta Jeremias, que tem tudo a ver com Jesus, traz para nós é o seguinte: olha, com esse amor eterno eu vou amar você. Então a gente anda sempre nessa mão de perder a fé no amor, né? Perde a fé no amor das pessoas. Às vezes você fica órfão do amor do pai, da mãe, como falamos aqui, da família. A gente se fecha, né? Não quero mais falar de casamento, porque a minha família toda viveu um péssimo casamento durante a minha infância, então eu não quero mais falar sobre isso. Não quero me abrir novamente para outras experiências. Não quero saber de igreja, porque a igreja que eu estava era uma igreja muito traumática, então não quero mais viver em comunidade de igreja nenhuma. Sabe? Então, a gente, quando fica muito enraizado nesse amor efêmero, nós podemos ficar fechados para a eternidade. E, obviamente, né, não estou dizendo que a gente vai negar o sofrimento, pelo contrário, o sofrimento ele existe. Porém, a nossa perspectiva de olhar precisa ser uma escolha pela fé, de escolher ali a forma como Deus, Jesus, nos ensinou, nesse caminho da eternidade. Então, a eternidade é esse espigão no meio da nossa alma, assim, que quando bate o vento, bate a situação difícil, ele consegue segurar a nossa fé, a nossa estima, a nossa crença na vida de uma forma poderosa. Não, eu tive todos os motivos de duvidar disso aqui, mas mesmo assim eu vou ainda me apegar na eternidade. Então, para desfrutar dessa eternidade, a gente não precisa morrer necessariamente. Nós precisamos simplesmente olhar para o alto, olhar para dentro de nós e entender, como diz o profeta Jeremias: com esse amor eterno eu te amei. Não é um amor que vai acabar daqui a 10 anos, né? Não é um amor que vai terminar quando você, abre aspas, cometer algum erro, cometer alguma situação, trocar de igreja, trocar de cidade. Deus está me amando porque eu estou na vida, pastor Valmir, mas no dia que eu sair da vida, Deus vai me amar menos, porque eu criei um laço aqui com a igreja. Pelo contrário. Então, a eternidade é algo que precisa ser prático na nossa vida, precisa ser perto. É um estado de amor que, pela fé, a gente consegue alcançar. Já está à nossa disposição. E aí ele continua. O amor que atrai, né? Ele fala, o profeta Jeremias, que esse amor, ele atrai de forma benigna, de forma leal, né? Ele fala aqui nessa versão leal. Outras versões, a NVI fala de benignidade, de bondade, lealdade, de um amor com caráter, de atrair a pessoa pelo caráter, pela coisa boa que ela é por dentro. Bondade, lealdade tem a ver com firmeza de personalidade, com honestidade. E é com isso que ele atrai a gente. Mais uma vez, a contramão daquilo que a gente pode ser tentado a ouvir é ser atraído por outras questões, né? Obviamente, todo mundo aqui deve ter um amigo, ou já teve um amigo. Todo mundo aqui se relaciona com pessoas do trabalho, com seu chefe, com seu subordinado, com seu pai, com a sua mãe. Alguns aqui já escolheram com quem casar, com quem namorar. Está tudo certo isso. E eu não vou negar aqui que muito dessas escolhas das pessoas com quem nós nos relacionamos tem interesses humanos misturados a isso. É óbvio, não dá para ser hipócrita em relação a isso. Eu escolho uma pessoa para conversar porque eu acho ela agradável, porque eu acho uma pessoa legal,
porque eu acredito que eu vou ganhar algumas coisas em troca também. Não dá para negar que isso acontece. As relações humanas, elas são assim. Não sei se tem alguém aqui que não gosta do seu chefe, quem tem chefe patrão aqui, mas você deveria aprender a relacionar com ele, não porque ele tem uma posição melhor que a sua, mas porque faz parte do nosso trabalho, e assim por diante. Mas quando a Bíblia fala que por amor, por lealdade, por bondade, por caráter, ele vai nos atrair, é porque em algum momento da nossa vida, se nós queremos ter um bom significado para relacionamento baseado em Jesus, nós precisamos aprender a atrair e sermos atraídos principalmente pela bondade, pelo caráter, pela lealdade. A embalagem é muito legal, né? Poxa, quando chega aquela sua encomenda da Shein, né? Aquela coisa lá baratinha, com aquela embalagem maravilhosa, né? E você veste, e aquela roupa caiu super bem e custou só R$20. Coisa boa, né? Aquela embalagem, aí você posta na rede social, a pessoa que olha acha que você comprou aqui na Sephora, né? Aquela coisa assim maravilhosa de 300, 400, mas foi 20, né? Aquela embalagem, ela te dá um status muito legal. Relacionamentos baseados na embalagem nos agrega status, uma aparência bacana também, credibilidade, validação. Algumas circunstâncias também, elas acabam nos forçando a não ignorar a embalagem das relações, né? Às vezes você quer vender o seu produto, que é comerciante aqui, né? Você quer vender o seu produto, mas você tem que vincular com uma pessoa que tem uma embalagem legal, porque ela vai validar o seu produto. Às vezes isso acontece, não tem o que fazer. Porém, se nós nos enraizamos somente nisso, vai dar um problema lá na frente. Por quê? Tudo aquilo que é atraído por essas questões de interesse, que são dentro do seu ambiente, são justificáveis até certo ponto, quando nós nos vinculamos em relação a isso, nós acabamos perdendo essa essência, perdemos essa profundidade do relacionamento. E chega uma hora que, principalmente em momentos difíceis, que tudo isso desaba. Aí eu me olho, me enxergo completamente sozinho e sem significado. É muito bom aproveitar e viver de rede social e em rede social, mas quando a gente deita, às vezes, no quarto sozinho ou em algum momento sente falta daquela profundidade, daquele significado, isso aí tudo vai pesar naquele momento. E quando Deus, mais uma vez, nos atrai a ter esse tipo de relacionamento, Ele está dizendo que é isso que vai dar sentido, é isso que vai dar saúde. Atrair por benignidade só descobre, na maioria das vezes, tomara que não seja assim o caso, quando nós erramos e mesmo assim Deus continua sendo bondoso conosco. E, sendo mais assim, visceral na coisa, nós só descobrimos realmente como funciona isso quando nós erramos e tem alguém que, mesmo depois do nosso erro, continua querendo ser nosso amigo, relacionando, não julgando, apoiando, acolhendo. E é isso que a nossa igreja, aqui a Vide, com todos os defeitos que nós temos, nós queremos poder atrair as pessoas para cá pelo caráter, pela lealdade. Lealdade é estar junto mesmo no dia difícil, mesmo quando você não tem motivos para falar um ai, mas nós estamos aqui. Nós queremos ser esse grupo de pessoas que vai poder ir mais profundamente no relacionamento. É tão difícil achar pessoas leais hoje em dia, né? Uma igreja leal, uma igreja que não vai fofocar a sua vida no dia que acontecer algum problema. É tão difícil isso. Mas Deus se levantou aqui através desse profeta e falou: olha, com benignidade, com lealdade, eu vou atrair vocês. Essa bondade, ela precisa superar e precisa ser a nossa marca. Chega de atração por manipulação. A gente acha que amores, entre aspas, amores,
Eles precisam manipular as circunstâncias para eu conseguir ter algum tipo de pessoa próxima de mim. Eu vou manipular aqui uma situação, eu vou chantagear alguém para eu ter essa pessoa próxima de mim. Eu estou com um problema com a minha mãe, com o meu pai, então eu vou promover aqui uma chantagem para que ele consiga ainda continuar falando comigo, me dando alguma coisa que eu goste. E por aí vai. Essa benignidade, através da lealdade, do caráter, da honestidade, ela é a marca daquilo que as pessoas estavam procurando aqui, né? Elas estavam numa decrescente de estima e agora Deus fala ali para validar aquilo através da bondade que Deus queria liberar sobre aquelas pessoas. E continuando sobre outros textos também que são importantes, que foram mencionados aqui na última semana, lá no primeiro livro de João, capítulo 4, verso 10. Quem puder aí abrir a sua Bíblia, pode abrir também, por gentileza. Está escrito assim, é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. A gente está falando de amor aqui, né? Começamos por Jeremias, e agora, nesse livro de 1 João, a gente chega numa parte muito importante. Acredito que seja o ponto aqui. Pecados. E esse pecado que foi perdoado, às vezes também, como a eternidade, nós lembramos, não, eu vou pedir perdão aqui do meu pecado, e no dia que eu estiver próximo da minha morte, ou se um dia eu tiver consciência da proximidade da minha morte, talvez eu me arrependa de novo, só para garantir que eu vou realmente para o céu, ou vou encontrar Jesus, né? Outros tem muita gente que tem medo do inferno, aquela coisa toda. Mas o pecado em si, ele foi perdoado. E parece uma coisa que a gente viveu só naquele dia que a gente se converteu, né? Mas perdão de pecado é algo ainda que precisa ser mais praticado e de maneira prática acontecendo hoje conosco. E isso interfere em todo o nosso movimento aqui. Acreditar que foi perdoado precisa gerar uma realidade de espiritualidade que muitas das vezes nós não desfrutamos. A gente não consegue sonhar mais, avançar mais, ser mais leve, ser mais tranquilo, com aquele fardo que não é pesado, porque ainda temos uma bagagem de pecado que ainda, para nós, para Jesus sim, mas para nós, pode não ter sido perdoado ainda. Eu sempre gosto de, lá no livro, na passagem em Marcos, capítulo 10, verso 14. Marcos 10, 14. Jesus está falando das crianças. E as crianças, elas, né, têm acesso, passe livre lá ao reino de Deus. Está escrito isso lá em Marcos capítulo 10. E é interessante porque a criança ela é tão estimada por Jesus. Se você for agora ali na Presidente Vargas, com aquelas crianças venezuelanas que estão ali, no sinal pedindo, você pergunta para ela, o que você vai querer ser quando crescer? Ela está no sinal pedindo, está longe da família dela, não tem dinheiro, não tem nada, não tem recurso, ela é só uma criança. Ela vai dizer para você, eu quero jogar igual o Neymar quando for mais velho. Eu quero ser astronauta. Eu quero ser alguma coisa maluca aí. E a criança vai sonhando. Não interessa em que situação ela esteja, mas ela sempre está carregada de novas perspectivas. Talvez seja, tem vários motivos em relação a isso, mas talvez seja porque a criança, pela idade, ela não tem passado, né? As crianças, elas não têm traumas suficientes para ela olhar para o futuro dela e falar assim, isso aqui eu não posso mais. As crianças, elas não têm passado, elas simplesmente estão ali com o seu presente e com o seu futuro. Elas não têm passado para perdoar, elas não têm bagagem, elas não têm aquela coisa pesada que prende elas. Elas não têm problema de abraçar o pai e a mãe e reconciliar depois de 5 minutos quando briga com alguém. Porque ela não somatiza nada. Nada é somatizado. Tem gente, por exemplo, João, eu estou cheio de bagagem do passado. Então, dependendo da pessoa,
Se ela pisar de novo num calo meu, não é só aquele calo que vai vir na minha cabeça. Eu vou lembrar de anos de situação passada. Aí vem aquele problema. Aí por causa de uma coisa assim, eu transformo. Por causa de uma serpentezinha, vira aquele de Gênesis, vira aquele dragão lá de Apocalipse, aquela hidra, né, que enrola a gente, prende a gente. As crianças não têm passado. E nós deveríamos ser iguais a criança. Se realmente nós acreditamos que Jesus perdoou os nossos pecados, pela fé, espiritualmente falando, nós precisaríamos ressignificar o nosso presente como uma criança que não tem mais. Mais uma vez, não estou negando. Obviamente, eu, João aqui, eu pessoa, estou vivendo consequência do que eu plantei lá atrás. Isso não vai mudar. Mas a criança também que nasce num lixão, numa situação de risco, também está na mesma situação. Ela não pediu para estar naquele momento, mas mesmo assim ela consegue ressignificar uma situação qualquer, por causa da fé na vida que ela tem. Então, pela fé, nós hoje, eu falo isso realmente em nome de Jesus, pela fé, nós podemos hoje olhar para o nosso presente, independente do que aconteceu no passado, e ter essa força, esse turbo dentro da gente, para falar assim, eu vou agora me divertir e ressignificar o meu presente, e com isso, o meu futuro. Vou procurar ajuda, se é uma questão patológica, está ali o pastor Valmir, se é uma questão mesmo que envolve algum tipo de tratamento, eu vou me tratar, eu vou aceitar isso. Às vezes a gente não consegue sozinho porque é uma questão biológica. Vou procurar ajuda, uma ajuda profissional, mas eu, como uma criança, não vou deixar de sonhar, de me apegar nesse amor. Tinha um primo que o sonho dele era ser motorista de ônibus. Por quê? Porque o ônibus que ele pegava com a mãe dele para ir para a creche era muito legal, porque todo mundo se conhecia. Sabe aquele, não sei quem anda de ônibus até hoje, né? Mas quem anda de ônibus sabe que você pega naquele horário todo dia, você conhece todo mundo, né? Olha, aquele cara ali subiu, eu conheço ele. Ele vai para não sei aonde. O cobrador eu conheço, o motorista eu conheço. E aí era tão legal aquela parceria que o sonho dele passou a ser motorista de ônibus. E aí, o pai dele brigava com ele, meu tio, para com isso, menino. E aí, ele queria só ser amigo, ser amado, gostar daquilo. Ele gostava daquilo. Para ele era a recompensa. Era o sonho dele ter aquilo ali em algum momento. No caso dele era um ônibus. Portanto, o pecado, ele provoca esse milagre. Jesus promoveu um milagre naquela cruz, não só naquele dia, mas uma vez que a gente se converteu, aceitou e acreditou. Mas tem que ser hoje. Puxa vida, as misericórdias se renovaram mais uma vez nessa manhã, e eu vou agradecer e vou continuar lutando, vou continuar acreditando. E o nosso passado, Filipenses capítulo 3, verso 13. Pode projetar, por gentileza. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. O apóstolo Paulo fala algo acerca do passado também. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele acabou decidindo esquecer algo, em contrapartida, né, como em alguns comentários, que como a Bíblia Dake, ou até a Almeida, algumas Bíblias mais diferentes da nossa doutrina, como a pentecostal também, fala que esquecer não é necessariamente apagar aquilo que foi colocado. Em outras versões também, como a NVI, ele diz que esse passado serve como adubo. Adubo. O meu passado adubou o meu presente para que agora possa nascer algo novo na minha vida. Ele te impulsiona. O passado de sofrimento, que aconteceu algo difícil, pode nos impulsionar para um presente totalmente diferente.
para um futuro que pode surpreender a gente, porque nasceu de algo que não deu certo aparentemente lá atrás. Ser perdoado é o maior milagre, porque o perdão, ele não nos livra da culpa. O perdão nos livra da culpa, da vergonha, da paralisia emocional. O perdão, ele consegue nos reconstruir. E eu quero fazer uma oração para encerrar esse tema, essa mensagem de hoje, para que a gente possa se apegar mesmo nessa espiritualidade, nesse quesito do amor de Deus, que nos dá a oportunidade de recomeçar a cada manhã. Que esse passado que todos nós temos aqui, essa bagagem, consiga nos atrair para aquilo que realmente é eterno, para a bondade, para caráter. Que essa versão nova, nossa, de 2025, né, seja uma versão onde nós vamos ser atraídos e atrair pessoas por causa da força, da honestidade, da lealdade, da bondade. Que de fato a gente possa ter esse coração de criança, de continuar sonhando e avançando. Eu tenho certeza que nós estamos construindo aqui um ambiente como esse. Falta muito ainda para a gente terminar, mas já começamos, você já começou, nós estamos aqui para isso. Eu acredito que, apesar de ser difícil, mas fazendo juntos, como igreja, como comunidade, eu acredito que lá na frente, no longo prazo, vai dar certo. Se você puder ficar de pé no seu lugar, por gentileza, eu queria fazer uma oração. Eu quero encerrar esse momento. Eu quero parafrasear aqui o profeta Jeremias para nós hoje aqui. Com amor eterno, eu amei cada um que está aqui hoje. E com bondade, com lealdade, atraí vocês. Todos estão aqui, creem em Deus por causa do caráter do seu amor, por causa da honestidade que existe. Você pode ter duvidado da igreja em muitos momentos, mas eu tenho certeza que poucos aqui duvidaram do caráter de Jesus realmente. Jesus está aqui com a força do seu poder, do seu caráter, da sua honestidade, do seu amor. Eu quero fazer uma oração para que essa eternidade agora ela seja palpável para a gente, de maneira prática. De maneira prática a gente vai encher nosso coração de um amor permanente. E eu tenho certeza que com o poder de Deus, é nessa hora que realmente eu acredito no poder de Deus. Você vai continuar acreditando na sua família, reconstruindo algo que ficou parado. Vai voltar para aquele seu trabalho, para aquela sua profissão que ficou adormecida ali por causa de uma situação, mas você pode reativar isso porque é o seu talento. Pode continuar fazendo novas amizades. Tem gente que se sente sozinho, né? Muito solitário, porque foi abandonado. Mas olha, com amor eterno, você vai atrair novas pessoas. E vai ser atraído também para outras, que podem já estar na nossa vida, né? Às vezes a embalagem não é certa. Poxa, a embalagem do meu tio, do meu pai, da minha mãe, não é uma embalagem legal, mas eu vou parar com isso. Eu vou por aquilo que está por dentro. Eu cansei de ver pessoas que foram traumatizadas pela mãe, mas os seus avós foram pessoas maravilhosas. E às vezes, por uma questão de etarismo, de tanta coisa de preconceito, acaba esquecendo isso. Não, mas vamos valorizar isso, vamos valorizar essas pequenas pessoas, esses pequeninos, né? Valorizar o filho, a filha, o irmão, e ir atrás dessas pessoas. Olha, vou deixar toda essa bagagem do passado para trás, e eu quero ressignificar o nosso relacionamento. Vamos fazer uma oração ao Senhor nessa manhã. Nós queremos, Senhor, nessa manhã, ressignificar. Pela fé, abrir novamente a nossa mente, abrir novamente o nosso esforço, o nosso ânimo. Claro que não vai ser como da primeira vez. Pelo contrário, agora estamos mais fortalecidos. Esse adubo do nosso passado nos fortaleceu. Nos fortaleceu para continuar crescendo, avançando.
para continuar para reativar coisas que o Senhor nos deu como talento. Eu tenho certeza que nesse novo formato podemos ir mais longe, porque não vamos cair mais onde caímos. Pelo contrário, vamos avançar em lugares que nunca avançamos antes. Tira toda a culpa, todo o peso, porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Assim como falamos aqui, como uma criança que pede no sinal de rua e sonha com as coisas mais mirabolantes, nós queremos ser assim também. Queremos parar de ficar perguntando: Deus, por que eu estou aqui? Por que aconteceu isso comigo? Pelo contrário, Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu e obrigado pelos sonhos que o Senhor colocou dentro de mim. Não interessa em que situação esteja hoje. A questão é que eu ressignificarei isso. Eu transformarei aqui esse grupo de pessoas que eu estou hoje agrupada no melhor grupo que existe. Transformarei aqui essa família numa família com caráter, com lealdade, com bondade. Se depender de mim, Senhor, vai ser dessa forma. E vai ser difícil, mas o Senhor colocou, mais uma vez, esse espigão dentro da gente, da eternidade. Não queremos negar o sofrimento, pelo contrário, vamos continuar sofrendo, porque faz parte do sistema desse mundo, é um sistema imperfeito. Mas com fé, com ousadia, vamos continuar acreditando. E a cada cair, o Senhor nos dará um levantar ainda mais fortalecido, ainda mais poderoso. Então, abre essa ferida novamente como uma cicatriz maravilhosa e linda que vai servir para a gente dar tantos bons testemunhos por aí, para dar tantas risadas de coisas que nós sofremos tanto, mas rimos, porque sobrevivemos e somos fortalecidos por isso. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Por amor, o Senhor nos atraiu, por caráter, por lealdade. E isso tudo para nós, isso é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Amém, Jesus.